Fala, meus amados, tudo bem com vocês? Sou o professor Carlan Sena, aqui da plataforma Gonçalves Dias, da disciplina de Educação Física. E hoje a gente vai estar falando sobre esteroides anabolizantes, tá bom? Lembrando que essa aula faz parte das atividades curriculares complementares, que é um projeto financiado pelo governo do estado do Maranhão, tá bom? Então vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Primeiramente, a gente vai ter, dentro desse conteúdo, a gente vai seguir, tá, esse cronograma que a gente vai estar apresentando para vocês, que vai ser, a gente vai entender o que são os esteroides anabolizantes, tá bom? A história dos esteroides anabolizantes, os esteroides anabolizantes dentro do esporte e os efeitos dos esteroides tanto nos homens quanto nas mulheres, assim como em ambos os sexos, tá bom? Então a gente vai estar seguindo essa linha para a gente conhecer um pouco mais sobre esteroides anabolizantes, beleza? E aí, antes da gente entrar no assunto específico de esteroides anabolizantes, que são drogas, a gente precisa falar sobre a testosterona, que é de lá que é o intuito das drogas esteroides anabolizantes. Eles buscam imitar a testosterona, né? E o que é essa testosterona? É um hormônio, tá, produzido tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, porém, os homens têm uma maior produção. Por que tanto no homem quanto na mulher? Porque eles são produzidos pela glândula suprarrenal, tá? Uma glândula que fica acima do rim de todos os seres humanos, tanto o homem quanto a mulher. Então, os dois produzem testosterona, só que a mulher ela produz numa quantidade menor. O homem, ele produz numa quantidade ainda maior porque ele tem um segundo local de produção, que são os testículos. Então, ele vai produzir na glândula suprarrenal, vai produzir também nos testículos. Então, a concentração de testosterona no homem, ela vai ser maior devido a isso, a uma maior produção devido a uma maior quantidade de locais produtores que vão secretar esse hormônio que é a testosterona. E a testosterona ela faz parte de um grupo de hormônios, tá, derivados que são denominados de esteroides. Tá? Esses hormônios eles derivam do colesterol. Por exemplo, existem outros como progesterona, estrogênio, que são hormônios específicos do sexo feminino, certo? E a testosterona são exemplos de esteroides. É a classificação desse tipo de hormônios, tá? Os hormônios da sexualidade. Nesse caso, a testosterona, um hormônio sendo mais específico para o sexo masculino. E aí ele vai ter vários efeitos, né, que a gente divide em efeitos androgênicos e efeitos anabólicos. Efeitos androgênicos por quê? Porque eles são responsáveis pelas características secundárias dos indivíduos. A característica primária é o quê? É aquela que está de acordo com o cromossomo. Se o indivíduo tem um cromossomo XX, ele vai ser do sexo feminino e vai ter órgãos reprodutivos femininos e órgãos sexuais femininos. Se ele for XY, ele vai ter órgãos reprodutivos masculinos e órgãos sexuais masculinos. Então, essa é a característica primária. A característica secundária ela vai depender muito das ações dos hormônios que esses indivíduos vão produzir. Por exemplo, no caso das mulheres, elas vão produzir mais estrogênio e progesterona. Isso vai dar características secundárias da mulher, que vai ser o quê? A mama, a voz, né? Aquele tom de voz um pouco mais fino do que o do homem. Aí tem a questão menstrual. Então, são características secundárias que estão relacionadas com os hormônios. No caso da testosterona, ele vai ser responsável pelas características secundárias do homem. E aí vão ter pelos, o engrossamento da voz e alguns outros que a gente vai estar comentando aqui, beleza? Então, quando a gente fala de efeitos androgênicos, a gente está falando desses efeitos, né, propriamente, a gente pode dizer que masculinizantes, relacionados ao sexo masculino, que são espessamento das cordas vocais. Por que gera esse espessamento? Porque talvez a principal característica da testosterona é o aumento da síntese proteica. Isso vai fazer o quê?
aumento da massa muscular. Então, todo tecido muscular que sofre a ação da testosterona, ele vai hipertrofiar, ele vai ter aumento da quantidade de filamentos de miosina e de actina dentro daquela fibra muscular e ele vai crescer. Então, dentre as ações da testosterona, talvez a sua principal seja essa, que é aumento da massa muscular, que é o que leva muitas pessoas a sintetizar e utilizar esse hormônio. Então, o espessamento das cordas vocais é uma característica secundária do sexo masculino que se deve à ação da testosterona, porque ele vai aumentar as cordas vocais, por serem uma musculatura, elas vão hipertrofiar e fazer a voz ficar uma tonalidade mais grossa. Aumento do libido, né, em relação ao libido sexual, porque como tem mais testosterona sendo produzida pelo homem, ele vai ter um maior libido, né, sexual devido a essa maior ação, essa maior concentração de testosterona quando comparado em relação às mulheres. Aumento da secreção nas glândulas sebáceas, então ele estimula a ação das glândulas sebáceas, tá? Por isso que muitos homens, quando utilizam a testosterona sintética, que são os anabolizantes, eles têm um aumento de acne no corpo, tanto no rosto quanto no corpo no geral, devido a essa ação da testosterona que faz com que aumente a atividade das glândulas sebáceas. Então, aumento de cabelos do corpo, né, e da pele é uma outra característica secundária que se deve à ação da testosterona, e aumento da deposição de cálcio nos ossos. Então, a testosterona facilita esse aumento da densidade óssea, essa deposição de cálcio para dentro da matriz óssea, tá? Para aumentar a densidade óssea dos indivíduos, beleza? Então, isso a gente pode considerar como efeitos androgênicos, tá? Já os efeitos anabólicos, eles estão relacionados ao aumento da massa muscular, dentre outros, né? Anabólicos vem de crescimentos, né? A gente tem lá dentro do metabolismo a ação catabólica que vai diminuir aquela molécula, vai fragmentar aquela molécula, que a gente vai estar chamando de catabolismo, né? Essa molécula para ser utilizada para gerar energia ou para uma outra fonte de utilização. E quando tem a formação de uma molécula maior, um crescimento, a gente vai estar falando de anabolismo. Então, quando a gente fala de efeitos anabólicos, é principalmente relacionado ao aumento da massa muscular, beleza? Então, olha lá, os efeitos anabólicos. Aumento da massa muscular, a testosterona, ela ativa dentro da célula muscular, ela inicia esse processo que faz aumentar a síntese proteica, isso aí vai ter mais filamentos dentro daquela fibra e ela vai se tornar maior. Então, devido a isso, ele se torna responsável pelo aumento da massa muscular. Aumento da concentração de hemoglobina é um outro efeito anabólico da testosterona. Então, a hemoglobina vai ser a molécula que vai carregar o oxigênio dentro do sangue. Então, a testosterona ela aumenta essa concentração de hemoglobina. Então, a gente pode dizer que o homem ele tem mais resistência do que a mulher. Então, ele tem mais força do que a mulher, devido à ação desse hormônio. Mais força por quê? Porque ele vai ter mais massa muscular, porque ele tem mais produção de testosterona. Ele vai ter mais resistência, quando a gente fala de resistência, está falando dessa resistência cardiovascular, porque ele tem uma maior concentração de hemoglobina, uma maior concentração de carregadores de oxigênio, que vai estar sendo distribuído pela corrente sanguínea para todas as musculaturas que estiverem ativas, certo? Redução do estoque de gordura corporal, ele inibe a formação de gordura, tá? E estimula a lipólise, que vai ser o gasto energético ali, que vai ser a utilização da gordura que está no tecido adiposo. Então, ele é muito utilizado para isso também, para reduzir o percentual de gordura. E
como a gente falou anteriormente, aumento da deposição de cálcio nos ossos, tá? Então, essas são alguns dos efeitos da testosterona. Lembrando da testosterona que é produzida interna, produzida pela glândula suprarrenal, e no homem e na mulher, e produzida pelo testículo nos homens, tá? Quando a gente fala de esteroides anabolizantes, ele já modifica, tá bom? Já vai ser uma coisa sintética. Então vamos lá para o conceito. Eles são drogas fabricadas para substituírem o hormônio masculino testosterona. Então essa droga, ela busca imitar as ações da testosterona dentro do organismo, tanto da mulher quanto do homem. Por que ele age também nas mulheres? Porque as mulheres, elas possuem receptores, assim como os homens possuem receptores para esse hormônio, as mulheres, elas têm também os receptores. A diferença, a gente falando sem ter o medicamento, é que os homens produzem mais, devido aos locais de produção. Tem na glândula suprarrenal, tem no testículo, então os homens produzem mais. Mas as mulheres, elas têm receptores, tá, para testosterona, por isso que quando elas utilizam essa droga, elas sofrem várias ações dentro do seu organismo. E a gente vai conhecer alguns deles aqui ao longo da nossa aula, tá bom? E aí, falando um pouco da história, né, desde a Grécia Antiga já se tinha o uso de substâncias que buscavam melhorar o desempenho atlético dos atletas, tá? Não vamos dizer que seriam drogas sintetizadas, porque eles não tinham tal conhecimento, mas, por exemplo, tinham atletas que eles tomavam o sêmen de animais como o boi, como o porco, tá? E aquilo gerava, né, uma melhora na sua performance. Então ele, com frequência, utilizava essas substâncias, tá, na busca de melhorar a sua performance dentro das atividades. Na Grécia, na Segunda Guerra Mundial também foi muito frequente a utilização, tá, dessas drogas, porém elas tinham outros objetivos, tá, como elas eram utilizadas em condições terminais ligadas à debilidade crônica, a traumatismo, a queimaduras, né, até no caso do tratamento de depressão. Então, situações que eram recorrentes a indivíduos que eram sujeitos à guerra, ou nos momentos, tá, no ato da ação, ou posterior, né, ao final da guerra, quando eles tinham as sequelas, utilizavam também essas drogas para ajudar no tratamento de algumas comorbidades que esses indivíduos eles sofriam. Recuperação de grandes cirurgias também era muito utilizado na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então vejam que quando ela começou a ser utilizada, ela não tinha o objetivo que se tem hoje, que é o objetivo estético e o objetivo performático, que é a melhora do desempenho dentro da prática esportiva, ou então a melhora do corpo, quando a gente fala no quesito de beleza, certo? Tinha muito mais a ver com o tratamento realmente de patologias, tá bom? E aí, em 1935, a testosterona ela foi sintetizada pela primeira vez por Ruzicka e Weinstein, tá? Em 1939, Bohr ele sugeriu que os hormônios sexuais poderiam aumentar o desempenho atlético. E aí começou a disseminação desse produto dentro das atividades físicas, né? Tanto para melhora do desempenho, quanto para melhora da estética, devido a esses estudos e a essas divulgações e utilizações dessa substância dentro desse meio esportivo. Posteriormente, isso se propaga, né, para dentro de toda a sociedade. Sai do âmbito esportivo, onde era utilizado apenas por
por atletas, tá? E passa a ser utilizado por indivíduos normais que querem ter um aumento de massa muscular, que querem ter redução do percentual de gordura e tem a facilitação de poder encontrar essas substâncias e começam a fazer o uso indiscriminado dessa substância que pode gerar vários malefícios para a vida do indivíduo, tá bom? Aqui a gente mostra alguns tratamentos que são feitos com os esteroides anabolizantes. Por exemplo, hipogonadismo, é utilizado os esteroides anabolizantes para tratar desses problemas, doenças compulsivas, doenças musculares, né? Lembrando que ele vai fazer o estímulo da síntese proteica, então ele também é utilizado em tratamento de doenças musculares. Na velhice ou andropausa, né? Onde o indivíduo, né? O homem, ele tem a diminuição da produção de testosterona. Tá? Quando ele tem essa diminuição ou essa cessação da produção de testosterona, a gente chama de andropausa, aí ele vai ter vários problemas que vão estar vindo junto com isso. Então, uma forma de tratar a velhice ou andropausa podem ser também os usos de esteroides anabolizantes. Lógico que o médico ele vai estar receitando, vendo a dose que é necessária para cada indivíduo, tá bom? Nesse caso, realmente é necessário e tem a intervenção médica para estar dosando essa substância para o indivíduo. Uma outra possibilidade de ser utilizado são importadores de HIV. Lembrando que esses indivíduos eles têm uma grande perda de massa muscular, tá bom? Então, essa substância ela pode vir ajudar a manutenção da massa muscular, a manutenção da massa óssea desses indivíduos, tá bom? E em tratamentos de obesidade também pode ser utilizado os esteroides anabolizantes, mas lembrando, o médico é que vai prescrever, ele que vai avaliar, é ele que vai ver se realmente tem a necessidade e vai prescrever a dose ideal para cada indivíduo. Nesse caso, quando é no tratamento da obesidade, por quê? Porque a testosterona ela inibe a produção de gordura e estimula a lipólise, que é o gasto da gordura que está no tecido subcutâneo, no tecido visceral, dentro das células adipócitas, tá bom? Por isso que ele pode ser tratado também para obesidade, beleza? E aí a gente vai falar sobre os efeitos, tá? Dos anabolizantes em homens, beleza? O que pode acontecer? Ó, redução da produção de esperma, porque como ele está aplicando de forma exógena, a parte interna dele que produz essa substância, ele praticamente vai deixando de trabalhar, porque se está sendo colocado, ele não precisa mais produzir, então começa a ter redução da produção de esperma. Esterilidade precoce, começa a ter impotência sexual nos homens devido ao uso exacerbado dessa substância. Dificuldade ou dor em urinar, pode ter também um crescimento prostático, né? Porque vai estimular essa musculatura devido à sua ação anabólica. Uma das consequências da alta concentração de testosterona no organismo vai ser a transformação dessa testosterona em estrogênio, que vai fazer com que ocorra o crescimento das mamas no homem. Uma outra vai ser a calvície. Então, o uso excessivo de testosterona por esse indivíduo ele vai fazer com que ele fique calvo, ele tenha uma queda, tá, do couro cabeludo, beleza? Os efeitos nas mulheres. Então ela vai ter a masculinização, porque a testosterona ela vai ser responsável pelas características secundárias, então secundárias do sexo masculino. Então se a mulher ela faz o uso dessa substância, ela começa a ter uma masculinização. Ela vai ter engrossamento da voz, porque a testosterona vai hipertrofiar essas cordas vocais, fazendo com que a sua voz ela fique com um tom, um timbre parecido com a voz do homem, uma voz grossa, correto?
ela vai ter o crescimento de pelo, porque a testosterona ele estimula essa característica masculina, que é o crescimento de pelo. Ela vai ter pelo no corpo e até na face. Então é muito comum você ver mulheres que fazem uso dessas substâncias em academias e elas têm barba, literalmente, e precisam estar retirando todo dia para que isso não fique nítido, né? No seu dia a dia ali, às vezes no seu ambiente de trabalho. Então ela vai ter também, ó, perda de cabelo, lembra lá nas características do homem que vai gerar calvície, ela também tem perda de cabelo, tem redução das mamas, ó, e pelos faciais, são características secundárias que vão ser geradas pela testosterona, pelo uso da droga sintetizada, que é o esteroide anabolizante, beleza? E aí os efeitos dos anabolizantes em ambos os sexos, tá? Tanto no homem quanto na mulher quando faz o uso dessa substância. Finaliza precocemente o crescimento, porque a testosterona, na verdade, os esteroides anabolizantes, a droga, ela vai fazer com que aumente a densidade óssea, né? Vocês lembram que a gente falou no começo? Ela vai fazer com que aumente a densidade óssea. Isso faz com que as epífises de crescimento elas se fechem mais rapidamente no indivíduo. Então a epífise de crescimento ela serve para ver o quanto que aquele indivíduo ainda vai crescer. Então se ela não se fecha, ele ainda tem um período de crescimento. Quando ela se fecha, ele não cresce mais. Então esses anabolizantes eles fazem com que ocorra o fechamento das epífises precocemente. Então esse indivíduo ele vai ter um desenvolvimento diminuído devido ao uso dessa substância. Má coagulação do sangue, porque ele aumenta a quantidade de hemoglobina, isso faz com que esse sangue ele possa ficar um pouco mais denso, certo? Isso é um risco para a saúde cardiovascular. Altera o colesterol, tá? E a gente sabe que o aumento desse colesterol ele vai gerar um risco nesse indivíduo de ter infarto, de ter AVC, beleza? Vai gerar hipertensão, tá? Porque ele vai aumentar a estrutura dos vasos, fazendo com que eles fiquem menores, então o sangue precisa ser bombeado com mais força para passar por aqueles vasos que estão constringidos devido a essa hipertrofia desse vaso. Então é outro malefício que vai ser gerado por essas substâncias, que vai poder ocasionar problemas de ataque cardíaco, porque no coração existem estudos que mostram que o coração ele vai hipertrofiar também, né, porque ele é um músculo, só que é uma hipertrofia maligna, porque ele cresce, o coração ele aumenta sem que aumente também as cavidades. Quando a gente faz exercício físico, que a gente faz atividade aeróbica, existe também uma hipertrofia, só que ela é benigna, porque o coração ele cresce, mas as cavidades crescem juntos. No caso do uso de anabolizante, ele só aumenta em espessura, em termos de massa, mas as cavidades continuam do mesmo tamanho. Então ele perde eficiência de trabalho, tá? Isso pode gerar ataque cardíaco. Vai ter acne, né? Porque ela vai estimular as glândulas sebáceas a trabalharem mais, tá? E tem um risco de AIDS e hepatite B e C, porque as pessoas que vão utilizar, às vezes eles dividem a seringa que vão fazer o uso dessa substância e não sabem como que está a saúde da pessoa que está utilizando junto com ele essa substância. Então ele pode vir a ser contaminado com algumas dessas patologias. E câncer, também muito comum ter o relato de câncer em pessoas que utilizam os anabolizantes, beleza? E aí é crime, os indivíduos que forem pegos portando essa substância vai ser atuado em flagrante, e quem for aplicar essa substância de forma ilegal, se não for médico, também vai ser atuado em flagrante, beleza? Então, a melhor coisa que se faz é treinar da forma correta, se alimentar bem, melhorar seu sono e não fazer utilização dessas substâncias, beleza?
Então vamos lá para a resolução de um exercício, tá? Para a gente finalizar a nossa aula. Os esteroides androgênicos anabólicos, mais conhecidos como anabolizantes, são produtos derivados principalmente da testosterona. Alguns médicos podem prescrever a utilização de anabolizantes para tratamento de algumas doenças graves. Qual doença abaixo pode ter anabolizante como indicação médica? Letra A, depressão aguda, atrofia muscular severa e obesidade. Letra C, irritabilidade profunda. Letra D, insônia constante. Letra E, dengue. Então, a resposta correta, atrofia muscular severa e obesidade. Tá bom? Com isso a gente finaliza a nossa aula e até a próxima. Não esquece de seguir a gente lá nas nossas plataformas, tá? De compartilhar os nossos vídeos, de curtir lá todas as atividades, beleza? E até a próxima, fiquem com Deus.